Olá, gente. Bom dia. Bem-vindos a mais uma aula de elementos de cálculo. A aula de número 23. Hoje falaremos das equações irracionais. Vamos basicamente resolver aqui dois tipos de equações irracionais. Em cada tipo teremos subtipos, podemos dizer assim. O primeiro tipo que a gente vai ver são equações do tipo raiz de f de x igual a g de x. A gente chama de raiz essas equações de equações irracionais porque elas envolvem a raiz de uma expressão algébrica. No caso aqui, a raiz quadrada de uma expressão algébrica. Tá? Para a gente resolver esta equação aqui, a dica é elevar ambos os membros ao quadrado. Então, feito isso, a sua equação, eu vou chamar essa equação aqui de 1. Então, ela vira uma equação do tipo f de x igual a g de x ao quadrado. Certo? Porque se eu estou elevando ambos os membros ao quadrado, quando você eleva o primeiro membro ao quadrado, você cancela a raiz quadrada com o expoente 2. E aí a gente vai então tentar resolver a equação 2, que espera-se ser mais simples de ser resolvida, já que ela não envolve a raiz quadrada na expressão. Tá? Só que uma coisa que a gente tem que observar aqui é que quando você faz essa manipulação algébrica de elevar ambos os membros ao quadrado, você produz uma nova equação, mas essa nova equação não é equivalente à primeira. No sentido de que o conjunto solução de ambas pode não ser o mesmo. Tá? Mais precisamente, as raízes da equação 1 serão certamente raízes da equação 2. Mas a recíproca nem sempre será verdadeira. Tá? Você pode ter um número que seja raiz da equação 2, mas que não seja raiz da equação 1. Por que isso? Você nota que a equação 2 ela fica equivalente a... E se eu fatoro o primeiro membro dessa nova equação, então você vê que essa equação 2, ela na verdade é equivalente a essa última equação, vou chamar essa equação aqui de 3. Então, se alfa é raiz de 1, significa que raiz quadrada de f alfa deve ser igual a g de alfa. Tá? Então, isso está me dizendo o quê? Que a raiz quadrada do f de alfa menos g de alfa deve ser 0. Então, isso está me dizendo o quê? Que alfa anula esse termo aqui, ó. Se ele anula esse termo, ele anula o produto. Se ele anula o produto, então isso mostra que alfa é raiz de 2. Então, a gente viu que ser raiz de 1 implica em ser raiz de 2. Agora, ser raiz de 2 não implica ser raiz de 1. Por quê? Porque alfa ser raiz de 2... significa, veja, ser raiz de 2 implica ser raiz de 3. E ser raiz de 3 significa que alfa anula esse primeiro fator ou anula o segundo fator. Anular o primeiro fator implica que alfa seria a raiz de 1. Mas pode acontecer de alfa anular o segundo fator e não anular o primeiro. Então, neste caso, alfa é raiz de 2, mas não é raiz de 1. Tá? Então, por isso que toda vez que você elevar uma equação do tipo 1 ao quadrado, e aí você cai numa equação do tipo 2, então você resolve a equação do tipo 2, encontra as raízes, depois volta para a equação do tipo 1 e verifique se esses números que você encontrou de fato são raízes da equação do tipo 1. Tá? Porque pode não ser. E aí essas que não serão é o que a gente chama de raízes estranhas. Então, ao resolver a equação do tipo 2, você tem que pegar as soluções encontradas e verificar se não tem nenhuma solução estranha ali entre as possíveis raízes de 1. Vamos ver exemplo. Resolva a equação irracional raiz de 2x menos 3 igual a 5. Então, seguindo o roteiro,
que a gente acabou de ver, você tem que o quê? Elevar ambos os lados ao quadrado. Aqui vai ficar 2x menos 3 e aqui vai ficar 25. Veja, você pode estar se perguntando, mas não teria que ser módulo de 2x menos 3? Sim, teria. Mas como isso aqui é uma equação, então no final das contas, a solução que você encontrou, você vai ter que checar do mesmo jeito, tá? E se você por acaso achar algum x que faz 2x menos 3 ficar negativo, então você já descarta ela, tá bom? Então por isso que aqui a gente não vai ter essa preocupação em inserir módulos, tá? Por causa disso, porque no final do cabo você vai ter que testar todas as raízes que você encontrou. Tá? O exercício não termina quando você achar os valores de x, não. Você tem que voltar na equação original e testar se elas realmente são raízes. Vai ficar, portanto, x igual a 14. Aí você volta lá e faz as contas. 14 é realmente raiz? É, né? Porque se você fizer 2 vezes 14 menos 3, isso fica a raiz de 28 menos 3, que é a raiz de 25, e que de fato é 5. Então, portanto, agora sim, eu posso dizer que solução é formado por 14. Exemplo 2. Resolver a equação raiz da expressão x2 mais 5x mais 1 igual a 2x. Quero resolver esta equação. Aqui, a dica é você isolar todas as expressões que envolvem radicais, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, etc. Você isola num membro. E todas as demais expressões que não envolvam as raízes enésimas, você joga para o segundo membro. Então, no caso aqui, nós vamos isolar no primeiro membro a raiz de x2 mais 5x mais 1. E vou isolar no segundo membro todos os termos que não têm raiz. Então, esse 1 vai para o segundo membro. Então, isso vai ficar como 2x menos 1. Por que eu fiz isso? Porque agora você vai aplicar a tática do caso lá, que é levar ambos os membros ao quadrado. E aí, você tendo a raiz isolada, você consegue eliminá-la da expressão. Tá? Então, elevando ambos os membros ao quadrado, então o primeiro membro vai ficar x2 mais 5x mais 1. E o segundo membro, após o desenvolvimento do produto notável. E aí, se você agora joga todo mundo para o primeiro membro, você vai cair numa equação do segundo grau. Tá? E essa equação do segundo grau, após você fazer as contas, você vai ver que é a equação 3x2 menos 9x igual a 0. E para resolver essa equação, você pode usar o discriminante delta ou então, de maneira mais rápida, você pode botar aqui o 3x em evidência, que é fator comum. Então, entre parênteses, vai aparecer o quê? X menos 3. Tá? Daqui, ó, ou seja, você vai ter como raízes x igual a 0 ou x igual a 3. Bom? Bom, agora o que você tem que fazer? Verificar se elas são de fato raízes da equação original. Quem que é a equação original? Olha, é essa daqui. Tá bom? Então vamos fazer x igual a 0. Se você fizer x igual a 0 na equação original, então vai ficar a raiz de 0 ao quadrado mais 5 vezes 0 mais 1. Então fazendo x igual a 0 aqui, vai dar 1. Com mais 1, ficou 2. Do lado de cá, 2 vezes 0 dá 0. Então ficou 2 igual a 0, o que é absurdo. Tá? Então você vê que x igual a 0 implica 2 igual a 0. Absurdo. Vamos agora ver se x igual a 3 é solução. Tá? Então, se eu jogo aqui, ó, vai ficar como? A raiz de 3 ao quadrado, que é 9, mais 5 vezes 3, que é 15, mais 1, e isso é igual a 2 vezes 3. Vamos ver se vai dar uma identidade verdadeira, né? Aqui ficou 9 mais 1, 10, com 15, 25, raiz de 25 dá 5, 5 mais 1 dá 6, e 2 vezes 3 dá 6, ok.
Tá? Então, isso significa que o conjunto solução é formado apenas pelo 3. Então, resolve a equação x ao cubo menos 3 vezes raiz quadrada de x ao cubo mais 2 igual a 0. Então, aqui, a dica é você fazer... faça y igual a raiz de x3. Por que isso? Porque aqui, como vai aparecer um x ao cubo, você sabe que raiz de x3 ao cubo dá x. Então, isso simplifica a sua expressão. Então, se você eleva y ao quadrado, isso vai ficar raiz quadrada de x3 ao quadrado, que é simplesmente x3. Então, agora você vai na equação original e substitui. Quem é o x3? x3 agora é y2. Menos 3 vezes o y, que você chamou de y, mais 2 igual a 0. Olha que bacana, você cai numa equação de segundo grau, que é fácil de ser resolvida, né? Se você fizer as contas aqui, y igual a 1 ou y igual a 2. Então agora você pega essa expressão aqui, para você determinar quem vai ser o x, tá? Posso pegar essa daqui também no lugar da primeira, para achar o x. Então, veja, vou pegar a segunda. Então, você tem x3 igual a y2. No caso, quando o y for 1, então isso fica 1 ao quadrado, que é igual a 1. Então, daqui te dá o quê? x3 igual a 1. x3 igual a 1 vai te dar x igual a raiz cúbica de 1, que é 1. Então, eu já achei um x. O outro vai ficar como? x3 igual a... Agora você faz y igual a 2, então fica 2 ao quadrado. Portanto, x3 igual a 4. Portanto, x vai dar o quê? A raiz cúbica de 4. Tá? Então, eu vou deixar como tarefa para vocês verificarem que realmente x igual a 1 e x igual a raiz cúbica de 4 realmente satisfazem a equação original. Logo, o conjunto de solução será 1 e raiz cúbica de 4. Tá? Eu vou deixar muitas contas para vocês fazerem, para essa aula não ficar longa demais e muito cansativa. Vamos ver agora o próximo exemplo, que é o exemplo 4. Bom, aqui a dica para resolver este exercício é, você pode se perguntar, quem que eu vou chamar de y? A raiz de x ou a raiz quarta de x? Para você olhar por que você escolhe a raiz quarta de x, pensa, a raiz de x é x elevado a 1 meio, a raiz quarta de x é x elevado a 1 quarto. Né? Então você vê que 1 quarto é menor que 1 meio. Então você usa aquele que tem expoente fracionário menor. Então eu vou escolher a raiz quarta de x. Então a sua equação original vai ficar como? Vai ficar y mais 2 vezes, note que raiz de x é y ao quadrado, menos 1, igual a 0. Ok? Então, e aí resolve esta equação para y. Você vai encontrar valores y igual a 1 meio ou y igual a menos 1. De cara você já vê que o menos 1 não serve, né? Por quê? Porque y igual a menos 1 implica, né, da raiz quarta de x ser igual a menos 1. Bom, isso significa o quê? Que x não pertence a R. Não existe x real que essa equação seja satisfeita. Porque o primeiro membro, simplesmente, por definição, tem que ser maior que zero, e o segundo é, naturalmente, notadamente, menor do que zero. Então, vamos usar o outro valor para y para determinar x, que é y igual a 1 meio. E daqui você tira que x é igual a 1 meio elevado a 4. Ou seja, x é igual a 1 sobre 16. Então, com isso a gente conclui que o conjunto de solução tem que ser 1 sobre 16.
16. Vamos para mais um exemplo. Exemplo 5. Tá? Eu quero resolver essa equação. Então, de novo, seguindo a dica dada no exercício, no exemplo anterior, todos os radicais, todas as raízes, raiz quadrada, raiz cúbica, etc., você deixa no primeiro membro, e as expressões que não envolvem raiz, você joga para o segundo membro. Tá? Bom, mas agora quando você olha para essas duas expressões, ora, antes de você levar ao quadrado, na matemática tem aquelas coisas, né? Você usa uma manipulação algébrica que dá a sensação que ela saiu de dentro da cartola do mágico, tá? Mas são manipulações sempre para facilitar a sua vida. Então, antes de você sair resolvendo uma equação alucinadamente, joga, eleva ao quadrado, divide, faz isso, faz aquilo, olha para a expressão antes e olha a semelhança entre seus termos. Olha o termo que está dentro da raiz e olha o termo que está fora da raiz, tá? Você vê que esses termos são quase a mesma coisa. A diferença está aqui, ó, entre 6 e 4. Se aqui fosse 6, a expressão de dentro da raiz seria igual à expressão de fora da raiz. Bom, não é a mesma expressão, mas ela pode tornar a mesma expressão se você somar e subtrair termos adequadamente. Eu acrescento 2 ao 4 para virar 6 e subtraio 2. Entendeu como é que é? Na verdade, eu somei e subtraí 2. Isso não altera a expressão original, né? Mas quando eu somo 2 ao 4, isso vira 6. E aí pronto, essa expressão está igual a essa como eu queria. Olhando agora para essa expressão, fica claro, né? Quem que você vai chamar de y? Eu posso fazer, olha, eu tenho duas alternativas. Eu posso chamar a expressão x2 mais 3x mais 6 de y, ou posso, alternativamente, chamar a expressão de fora de y, essa daqui de y. Então, essa que for aparecer aqui vai ser a y ao quadrado. Dá na mesma, tá? Eu vou fazer seguindo essa segunda sugestão, que eu acho que é mais tranquilo, tá bom? Vai dar menos conta. Então, se eu faço y igual a raiz de x2 mais 3x mais 6, então isso vai ficar como? Vai ficar y igual, aí a expressão, essa expressão aqui virou y ao quadrado menos 2. Então você cai numa equação do segundo grau, tá? Que é y2 menos y menos 2 igual a 0. E acha as raízes. Você vai encontrar y igual a 2 ou y igual a menos 1. Bom, y igual a menos 1 você já descarta, porque não tem como você comparar a raiz de x2 mais 3x mais 6, que é um número sempre positivo, por definição, com um número negativo. Então, temos que usar a outra, y igual a 2. Aí você eleva ambos os lados ao quadrado. Isso é uma equação do segundo grau. Se você resolve esta equação, você vai encontrar x igual a menos 2 ou x igual a menos 1. E aí a gente tem que verificar se elas são de fato raízes da equação original. Se você faz x igual a menos 2 na primeira expressão, vamos verificar agora x igual a menos 1. Então, com isso, o conjunto de solução é menos 2, menos 1. Exemplo 6. Resolva a equação. Você está com duas expressões que envolvem raiz enésima. Então, o indicado aqui é você jogar uma delas para o segundo membro e elevar ambos os membros ao quadrado. Agora, o próximo passo, você eleva ambos os membros ao quadrado. O primeiro membro fica 2x mais 1. O segundo membro vai ficar, aí você tem que usar aqui produto notável. Aí, se você reduz os termos semelhantes,
Note que apareceu de novo mais uma expressão envolvendo a raiz enésima. Então você joga essa expressão para o primeiro membro e todos os demais para o segundo membro. E aí reduz os termos semelhantes. Feito isso, você vai encontrar a raiz de 2x menos 4 igual a 2. E aí, de novo, eleva ambos os lados ao quadrado. Vai ser 2x menos 4 igual a 4. Bom, resolve, você acha x igual a 4. E x igual a 4 é a solução, tá? Por quê? Verificando. Então, portanto, a solução é 4. O próximo exemplo, ele vai ser mais trabalhoso, ele vai ter muita conta, mas não tem como escapar dessas contas. Agora você tem 4 expressões envolvendo as raízes enésimas. Para assumir com elas, tem que elevar a potência 2, tá? Então, quando você faz isso e aplica, veja, eu vou omitir aqui as contas. Então, é importante que vocês façam essas contas. Mas o roteiro aqui é o seguinte: isso aqui é quadrado da soma de dois termos. Então você tem um produto notável de ambos os lados. Tem que aplicar a regrinha de produto notável, tá? Então você faz quadrado primeiro, mais 2 vezes primeiro para segundo, mais quadrado segundo. Vai fazer isso em ambos os lados. Bom, aí, o próximo passo, veja, o produto de raiz é a raiz do produto. Então na hora que você efetuar aqui, ó, vai ser a raiz de x menos 2 vezes x menos 7. Aqui é a mesma coisa, vai ser a raiz quadrada. Dentro da raiz você vai pôr o produto x mais 5 vezes x menos 10. Isso vai dar uma expressão do segundo grau. Do lado de fora você tem esses termos que podem ser, eles podem ser agrupados e simplificados. Então, feito isso, após essas contas todas, você vai encontrar a seguinte expressão. Tá? Note que essa expressão que está dentro desse primeiro radical é fruto do produto dessas duas raízes aqui. Da mesma forma, a expressão que está aqui dentro da segunda raiz quadrada é fruto do produto dessas raízes quadradas que estão no segundo membro. Tá? Continua. Eleva novamente ao quadrado e aplica novamente regrinhas do produto notável, no caso aqui no segundo membro, porque o primeiro membro vai sair imediato, né? Então faz as contas, o que você vai obter no final é uma expressão do tipo, aqui antes de você continuar, é importante que você simplifique, senão os números vão ficar gigantes. Simplifica todo mundo por 4, então isso é o mesmo que multiplicar por 1/4 a expressão, tá bom? Agora, de novo, eleva ao quadrado, faz as contas. É o que eu falei, esse exercício ele dá muita conta. Ele é meio enjoado por causa disso. Mas, feito isso, você vai encontrar menos 25x igual a menos 275. Tá? E aí, ficou fácil, né? O x é 11. E é de fato solução, tá? Então verifique. Então o conjunto S é formado pelo número 11. Vamos para mais um exemplo, né? Mais um subtipo das equações do tipo 1, que é a raiz de f de x igual a g de x. Neste exemplo aqui, qual é a dica? Você tirar um mínimo múltiplo comum. Você tem uma expressão do tipo a mais b, a menos b. A gente sabe que o mínimo múltiplo comum vai ser o produto entre eles, que é a mais b vezes a menos b. Agora você divide o novo denominador pelos denominadores originais e o resultado multiplica pelos numeradores. Então lá em cima vai ficar como? Vai ficar 2 que multiplica x menos a raiz de 2 menos x2, mais 2 que multiplica x mais a raiz de 2 menos x2. Continua. Veja, na hora que você elimina os parênteses, 2 vezes x junta com 2 vezes x, vai ficar 4x.
Na hora que você faz 2 vezes menos a raiz, 2 vezes mais a raiz, vai o quê? Vai cancelar. Então, o numerador vai ficar simplesmente 4x, tá? Aqui embaixo, lembra, é a menos b vezes a, é a mais b vezes a menos b. A gente sabe que isso dá o quê? A ao quadrado menos b ao quadrado. Mas o que é a ao quadrado? É x ao quadrado menos. E o que é b ao quadrado? É a raiz de 2 menos x2 ao quadrado, que é 2 menos x2. Vai ficar 4x sobre 2x2 menos 2 igual a x. Simplifico tudo por 2. Então você vai ter x igual a 0 ou x igual a mais ou menos a raiz de 3. Próximo passo é verificar se eles são de fato raízes, tá bom? Bom, aqui a gente já vê que x igual a mais ou menos raiz de 3 pode ser solução. Vamos olhar, você sempre olha para a equação original. A equação original é essa daqui, ó. Veja, se você faz x igual a mais ou menos raiz de 3, quando você eleva isso ao quadrado, vai ficar 3. Então, lá dentro da raiz vai ficar 2 menos 3, ou seja, raiz de menos 1, que não é um número real. Tá vendo? Então, é aquilo que eu falei lá no início. Você não precisa se preocupar em, quando você pega uma expressão que envolve raiz enésima e eleva ao quadrado, não precisa se preocupar em botar módulo, não precisa se preocupar em estabelecer o domínio da expressão, como é o caso aqui, porque você está resolvendo uma equação. E resolver a equação significa achar um número, um conjunto, uma quantidade finita de soluções. E no final você vai ter que testar uma por uma. Aquelas que não se vir, você descarta, joga fora. Aquelas que se virem, você armazena no seu conjunto de solução. Você vê que a raiz de 2 menos x2 para existir, o 2 menos x2 tem que ser o quê? Maior que 0. Então isso significa o quê? Que o x2 tem que ser menor do que 2. Ou em outras palavras, o x tem que estar entre o menos raiz de 2 e o mais raiz de 2. E os números que você encontrou mais ou menos raiz de 3 estão fora desse intervalo. Então, por isso que eles não servem. Logo, o x igual a 0 satisfaz, tá? Se você faz x igual a 0, então aqui vai ficar como? Então vai ficar 2 sobre raiz de 2 mais 2 sobre menos raiz de 2. Esses números são simétricos, então a soma vai dar quanto? Vai dar 0. 2 sobre raiz de 2 menos 2 raiz de 2 vai dar 0. E como x é 0, então fica 0 igual a 0. Então, portanto, a solução é apenas formada por x igual a 0. Ok, agora vamos para o nosso segundo tipo de equação irracional. São as equações do tipo raiz cúbica de f de x igual a g de x. Então, a dica aqui é você elevar ambos os lados à potência 3, para que você possa desaparecer com a raiz cúbica. Cancela 3 para a raiz cúbica. Então vai sobrar o quê? F de x igual a g de x elevado a 3. Tá bom? Bom, diferentemente do primeiro caso, aqui as duas equações serão equivalentes. Tá? A equação original com a equação obtida após elevar a expoente 3 apresentam o mesmo conjunto de solução. Então aqui a gente pode de fato dizer que a raiz cúbica de f de x igual a g de x é equivalente a f de x igual a g de x elevado a 3. Tá bom? Então eu posso usar o sinal de equivalência. Isso significa que eu não preciso mais testar as raízes que eu encontrar. Porque como vão ser totalmente equivalentes, então veja, o conjunto de solução da primeira equação é igual ao conjunto de solução da segunda. Porque a primeira implica na segunda e a segunda implica na primeira. Então, resolvendo a segunda equação, achando as soluções, você está automaticamente resolvendo a primeira equação. Tá?
que é diferente lá no primeiro caso, que a gente não tinha essa equivalência, lembra? A gente não tinha essa equivalência no primeiro caso. A gente tinha só uma implicação, a volta não era necessariamente verdade. Por isso que lá a gente tinha que fazer a testagem das raízes. Aqui não. Para você verificar que eles são de fato equivalentes, tá? O Gelsonhese ele faz uma demonstração, é uma demonstração curtinha. Eu vou omitir aqui a prova para essa aula não ficar muito grande, né? Porque ela está ficando grande. E vamos concentrar aqui nos exemplos, como aplicar o caso nos exemplos, tá? Então, mas eu recomendo que vocês vejam a demonstração, porque é aquilo que eu falei. A demonstração, ela ajuda você a memorizar a propriedade. Exemplo 1. Vamos resolver a equação raiz cúbica de 2x mais 1 igual a 3. Então, como é uma expressão do tipo 2, raiz cúbica de f igual a g, então eu elevo o primeiro membro à potência 3 e o segundo membro à potência 3. Quando eu faço isso, eu cancelo 3 com a raiz cúbica, então sobrou o quê? 2x mais 1 igual 3 elevado a 3, que dá 27. Bom, daqui você já tira imediatamente que o x é igual a 13. E aí você não precisa verificar a solução. Assim, gente, eu falo que não precisa, mas, por exemplo, se você tiver uma expressão proibitiva, tá? Aí você tem que verificar, mas aí não é porque as equações não são equivalentes, porque elas são equivalentes. Você tem que verificar por causa do domínio de validade da equação. Para você entender melhor, veja, quando você tem a raiz cúbica de uma expressão algébrica, você não precisa se preocupar se a expressão que está ali dentro da raiz cúbica é positiva ou negativa. Porque a gente sabe que a raiz cúbica ela existe tanto para números positivos quanto para números negativos. Tá? Inclusive podendo ser zero. Agora, se essa raiz cúbica vai lá para um denominador, aí você tem que ter essa preocupação sim. Porque vai que você encontra uma raiz que anula o denominador. Tá? Então aí você tem que testar, mas aí você vai testar por causa da validade da equação, para ver se as raízes que você está encontrando não corrompe o domínio de validade da equação. E isso você tem que fazer sempre, independente de serem equações do primeiro tipo ou do segundo tipo. Tá? Vamos para o próximo exemplo, o 2. Então, solução. Para resolver essa equação, você tem que elevar ambos os lados à potência 3. Aqui o 3 cancela com a raiz cúbica, então sobra. Do lado de cá, lembra aquele produto notável de cubo da soma de dois termos. Tá certo? Então, se você faz esse produto notável aqui, vai ficar cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Então, após você reagrupar termos semelhantes e fazer a simplificação, de novo a gente caiu numa equação do terceiro grau bonitinha, né, que dá para resolver. Mas se tivesse mais um termo aqui de grau 0, digamos, mais 5, aí ia estragar tudo, porque você não ia conseguir colocar o x em evidência. Então, as equações de terceiro grau são resolvíveis desde que o termo independente não apareça na expressão. Então, se eu ponho x em evidência, vai ficar x2 menos x menos 6 igual a 0. E aí você caiu num produto entre um termo linear e um termo quadrático. X igual a 0 ou x2 menos x menos 6 igual a 0. Essa equação de baixo quadrática vai te dar x igual a menos 2 ou x igual a 3. Então acabou, né? Sua expressão não tem nada proibitivo aqui, não tem nenhum denominador. Então, já vai direto no conjunto de solução, sem a necessidade de verificar. É o formado por 0, 3 e menos 2. Vamos para o terceiro exemplo.
como eu tenho duas raízes enésimas, então quando é assim é bom você jogar uma delas para o segundo membro. Que isso facilita muito em termos de fazer as contas algébricas. Agora sim, eu elevo ambos os lados à potência 3. Então isso vai ficar como? O primeiro membro ficou x mais 49. O segundo membro, então, vai ficar... Você vê que esse x com esse x eu já cancelo. Tá? Então, fazendo as contas, você ajeitando a sua expressão, veja, você tem aqui a raiz cúbica de x menos 49 e a raiz cúbica de x menos 49 ao quadrado. Então, isso dá a entender que se você fizer uma substituição adequada de variável, essas expressões elas estão relacionadas. E o que sobra, isso vai dar menos 90 igual a zero. E aí, se você reescreve esta sua expressão desta forma aqui, ó, 6 que multiplica a raiz cúbica de x menos 49 ao quadrado, você tem que enxergar isso como uma espécie de equação do segundo grau, caso você chame esse termo de y. Quando você faz isso, a sua equação vai gerar o quê? 6y2 mais 12y menos 90 igual a zero. Aí você divide todo mundo por 6 para simplificar. Sempre, tá, gente? Vocês devem simplificar a equação para não ficar trabalhando com números gigantes. Então vai ficar y2 mais 2y menos 15 igual a zero. Então daqui você vai tirar dois valores para y igual a 3 ou y igual a menos 5. E agora usa essa relação aqui, ó, que estabelece y com x. Tá certo? Então, quando eu faço y igual a 3, então fica 3 igual a raiz cúbica de x menos 49. E na de cá, vai ficar menos 5 igual a raiz cúbica de x menos 49. Para resolver essas equações, você vai elevar a potência 3, tá certo? Então fica 27 igual a x menos 49, ou seja, aqui você encontra x igual a 76. Do lado de cá, se você eleva a potência 3, fica menos 5 elevado a 3 é menos 125. Do lado de cá fica x menos 49. Isso vai dar x igual a menos 76. A solução são menos 76 e mais 76. E como um último exemplo, para a gente fechar essa aula, resolva a raiz cúbica de x mais 1 mais a raiz cúbica de x menos 1 igual a raiz cúbica de 5x. Então, nessa expressão, veja, você tem uma expressão do tipo raiz cúbica de uma expressão que é do tipo a mais b, e do lado de cá você tem a raiz cúbica da expressão do tipo a menos b. Os exemplos que eu vou colocar na lista, vocês vão resolver, vão aparecer expressões sempre nesse formato aí, tá? Raiz cúbica de a mais b por mais a raiz cúbica de a menos b. Ou seja, esses sinais aqui vão ser sempre alternados, tá bom? Expressões desse tipo, então você tem uma técnica para resolver, que é a seguinte: você vai chamar isso aqui de A, chamar de Azão, e você vai chamar isso aqui de quê? De Bzão. Então o que sobrou? Sobrou que a raiz cúbica de 5x fica A mais B, certo? Bom, a dica é a gente usar essa expressão aqui, ó.
Essa expressão, ela veio do desenvolvimento de a mais b ao cubo, que é aquela expressão do produto notável que vocês já conhecem. Se eu agrupo A3 com B3, ele aparece aqui. E entre esses dois, eu coloco 3AB em evidência. Então, dividindo, vai sobrar o quê? Vai sobrar A mais B. Tá? Então, esse outro termo é quando eu faço o agrupamento desses dois termos centrais. Tá? Eu preciso usar a expressão A mais B elevado a 3 nesse primeiro formato aqui, porque isso vai me ajudar a simplificar a minha expressão original. Então vamos lá, vamos fazer isso. Nós temos até o momento. Veja, eu tenho que A é a raiz cúbica de x mais 1, vou colocar em outra cor, que o B é a raiz cúbica de x menos 1, e que a raiz cúbica de 5x é A mais B. Eu vou substituir essas três expressões na identidade da dica. No lugar de A mais B, aqui eu vou colocar a raiz cúbica de 5x. Então vai ficar raiz cúbica de 5x elevado a 3. Continua. A elevado a 3. Eu vou agora substituir o A por raiz cúbica de x mais 1 e o B por raiz cúbica de x menos 1. Continua. Mais, continuar aqui embaixo. 3 vezes o A vezes o B, né? Aqui, ó. Veja. 3 vezes A vezes B vezes A mais B. Então fica 3 vezes o A, que é a raiz cúbica de x mais 1, vezes o B, que é a raiz cúbica de x menos 1, e vezes o A mais B, que é a raiz cúbica de 5x. Continua. Aqui eu cancelo 3 com a raiz cúbica, sobrou 5x. 3 com a raiz cúbica, sobrou x mais 1. 3 com a raiz cúbica, sobrou x menos 1. Mais 3 vezes. Então vai ser a raiz cúbica do produto dessas três expressões. Note que eu estou usando aqui de novo propriedades da raiz enésima. Lembra? Raiz enésima de A vezes raiz enésima de B é igual a raiz enésima de A vezes B. No caso aqui, estou aplicando a propriedade para três termos. Então isso vai ficar como? Mais 1 com menos 1 cancela. X dá 2x, então 5x menos 2x dá 3x. E do lado de cá ficou 3 vezes a raiz cúbica. X mais 1 vezes x menos 1 é x2 menos 1. Então fica 5x que multiplica x ao quadrado menos 1. Aqui, ó, nessa multiplicação, eu posso multiplicar essa equação por 1 terço dos dois lados. Então isso equivale a você simplificar o 3 da expressão. Então fica x igual a raiz cúbica de 5x3 menos 5x. Né? Porque aqui eu estou fazendo a multiplicação para tirar os parênteses. Agora elevo ambos os lados a 3. Então vai ficar x elevado a 3 igual, do lado de cá desaparece a raiz cúbica, então fica 5x3 menos 5x. Então isso vai ficar equivalente a... Agora eu posso botar o x em evidência, então vai ficar 4x2 menos 5 igual a 0. E aí, com isso eu concluo que ou x igual a 0, ou 4x2 menos 5 igual a 0. Ou seja, x igual a 0, ou mais ou menos a raiz de 5 sobre 2. Tá? Então, com isso, nós encontramos as três soluções da equação. 0, raiz de 5 sobre 2, menos raiz de 5 sobre 2. Ok?
Bom, então com isso a gente finaliza o exemplo e finalizamos também a aula sobre equações irracionais, ok? Então, nos vemos na próxima aula, onde iremos abordar o assunto das inequações irracionais. Então, por hoje é só. Obrigado. Um abraço a todos.